A paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem com vocês? Comigo está tudo bem, um pouquinho ainda da gripe, tá? Essa voz fanha, ela já é um pouco fanha, mas com a gripe ela fica um pouco mais ainda. Estou feliz de estar mais uma vez aqui para trazermos o subsídio da Escola Bíblica Dominical. Mas antes, eu quero agradecer você que se inscreveu no canal, você que comentou, tenho a lista aqui de quem comentou, vou ler os nomes. Eu não vou ler o nome de todo mundo que está no canal, porque aí eu passaria um tempo só falando dos nomes. Mas eu vou orar por você, não só agora, mas sempre nas minhas orações eu vou estar com a listinha dos nomes que se inscreveram no meu canal e comentou. Você comentou, eu vou falar o seu nome. Se você comentar, eu também falo o seu nome aí, tá? Eu quero agradecer o irmão Lorival Ribeiro, a irmã Isabel Gomes, Sérgio Fonseca, Andréia Vitorino, Conceição Gomes, José Serafim, Romário Nascimento, Marcos Ita, do Jardim Itaipu, Deus abençoe sua vida, Denildes Silvestre, Marli Andrade, Maria Silva, Reinaldo Alves Luiz, Silvio Dolaza, Eliseu Liberato, evangelista, que eu chamo sempre de Pastor Liberato, né? Deus abençoe sua vida. Eloir Lourdes Rodrigues de Jesus, José Batista e a irmã Eleni Peixoto. Deus abençoe grandemente a vida de cada um de vocês, que Deus possa retribuir uma bênção conforme vocês precisam. Eu quero orar por vocês, eu quero orar por quem se inscreveu nesses últimos dias, para quem já é inscrito, agradecendo a Deus pela sua vida e para nós começarmos um subsídio da lição número 12. Vamos orar? Feche seus olhos, põe a mão no seu coração. Querido e amado Deus, mais uma vez, Senhor, na tua presença, Pai. Eu te agradeço, Senhor, por essas pessoas que contribuem, Senhor, se inscrevendo pelos seus comentários. Eu quero abençoar a vida de cada um, Senhor, que assiste essa aula, ainda que não é inscrito, ainda que não comente, Senhor, mas que seja abençoado também, ó Deus. Abre, Senhor, o meu entendimento, os meus olhos, Senhor. Abre, Senhor, o meu coração, entra nele, Senhor, para que o Senhor possa me dar entendimento da sua palavra, Senhor. Abençoa quem está ouvindo, que possa ser, Senhor, para relevo espiritual de cada um, Deus. Assim nós oramos em nome do Senhor Jesus. E quem concorda comigo diz amém. Uma aula hoje um pouco extensa, tá? Lição número 12, 18 de junho, próximo domingo, dia 18 de junho de 2023, criando filhos saudáveis. Nosso texto áureo está em Lucas 2:52. E crescia Jesus em sabedoria, estatura e graça, e em graça, para com Deus e com os homens. O crescimento dele não era só na vertical e nem só na horizontal. O crescimento dele era tanto na vertical dele para com Deus, quanto na horizontal dele para com os homens. A vontade de Deus é que os pais eduquem seus filhos de acordo com os princípios divinos, a fim de que eles cresçam de maneira saudável e equilibrada. Essa é a nossa verdade prática. Estou aqui de jaqueta, vocês estão vendo, Foz do Iguaçu está chovendo agora e fazendo um friozinho aí de 7, 8 graus. Esse é o frio que está fazendo aqui. Mas nós, pela graça de Deus, estamos aqui para comentarmos essa lição maravilhosa. Palavra-chave: equilíbrio. E o que é equilíbrio? Segundo a definição da nossa revista, né, do nosso subsídio da Escola Bíblica Dominical, é estabilidade mental, estabilidade emocional, moderação, prudência, autocontrole. A última lá dizia assim, autodomínio, mas eu coloquei domínio próprio. Por que será? As palavras estão diferentes, mas não me parece como fruto do Espírito?
A mim pareceu, e eu creio que eu falando você também vai entender como fruto do Espírito. E quando nós temos o fruto do Espírito, nós somos pessoas, seres humanos equilibrados. Vamos para a nossa introdução. A aula hoje é um pouquinho longa, mas eu peço a sua paciência para você aguentar um pouquinho mais tempo aí na tela do seu computador, do seu tablet, do seu notebook ou celular. Enfim, vamos lá. Equilíbrio, para quê? Para proporcionar um ambiente onde os filhos cresçam de maneira saudável e equilibrada. Grande desafio da família hoje. Eu diria não só da família cristã. Criar os filhos é um desafio nesse século XXI, onde a imoralidade e violência estão presentes todos os dias, todos os dias. É uma coisa que nós víamos antes nos noticiários, quando alguém tinha um assassinato, uma morte violenta, vamos colocar assim, nós não víamos a presença de crianças, né? Alguns adultos somente. Hoje não, hoje quando há um corpo ali que perdeu a sua vida, indiferente da maneira com que perdeu, às vezes violenta, nós vemos a reportagem e a volta cheio de crianças olhando como se fosse uma coisa até natural, mas o fato é que não é. Dentro dessa sociedade, né, violenta, essa lição vai trazer, nós vamos estudar a natureza da família de Jesus, as fases da vida do Salvador e como criar filho saudável no século XXI. Como que nós vamos ter esse tríplice, né, desenvolvimento que Jesus teve? Como que nós vamos passar para os nossos filhos? Olhando para o desenvolvimento de Jesus em sua família, nós vamos aprender, né, que a educação dos filhos cristãos, ela envolve, ela se desenvolve, ela tem o âmbito emocional, social e espiritual. Não só dos cristãos, mas como a nossa lição está voltada ao público cristão evangélico, então nós temos aí essas áreas para trabalharmos, né? O lado emocional de nossos filhos, o lado social e o lado espiritual. E proporcionar uma educação cristã é uma bênção para os nossos filhos. Eu sei que é bom estudar, se formar, tudo, mas quando falamos de educação espiritual, para nossos filhos é uma bênção, né? Olha aí, esse menino questionando, né? Estamos vivendo dias que o jovem, eu coloquei jovem, mas pode ser adulto, adolescente, e em alguns casos até criança, né? Ele vive conflitos em casa, na escola, na faculdade, no trabalho, e por que não dizer até mesmo na igreja? Na igreja, eu tenho uma filha de 14 anos, eu tenho um filho de 25 anos, fez aniversário ontem, no Dia dos Namorados. Deus me deu ele no Dia dos Namorados. E eu vejo o conflito que há na igreja. Então não é uma exclusividade só da sociedade, não. A igreja também proporciona alguns conflitos. Fora isso, eles são rápidos, são diferentes, são ansiosos, são impacientes, são às vezes hiperestimulados por um aparelhinho aí chamado, né, celular ou redes sociais, são dependentes, sim, e mutáveis, mudam a toda hora, um comportamento toda hora. Estamos vivendo em uma sociedade onde encontramos três características predominantes no século XXI. Relativismo, materialismo e pós-modernismo. Isso na sociedade hoje em dia está muito presente. Principalmente o materialismo na questão não de matéria, né? Dizer que nós somos matéria, mas no sentido de gastar mesmo. As pessoas compram aquilo que não precisam,
com o dinheiro que não tem para chamar a atenção de quem nem está aí com a vida dela. Essa é a verdade. E o que nós precisamos, e infelizmente, vivemos numa sociedade onde as pessoas amam as coisas, usam as pessoas e esquecem de Deus. Já falei e volto a repetir. O pior deles é o relativismo. Nesse século XXI, fora essas três características, nós temos ainda processo de globalização, avanço científico, epidemias, no plural mesmo, nova religiosidade. Não, para ser crente não precisa disso, só assim tá bom, e dessa forma. Não, você foi crente, a vida, você foi cristão, vamos colocar assim, você foi cristão a vida toda errada, agora é desse jeito, enfim, mudança de valores morais, exposição midiática, informação instantânea. Olhe bem, quando Juscelino Kubitschek morreu, numa cidade a 70 quilômetros de Londrina, ela levou 15 dias para saber. Michael Jackson faleceu, 3 segundos o mundo inteiro sabia. Então, informação instantânea, é muita informação. E ainda mais coisas, liberdade individual, falta de confiança, solidão que atinge os nossos filhos. Sim, mesmo dentro da igreja, mesmo na escola, mesmo no ambiente onde há muitas pessoas, a solidão ainda é presente. Esse mundo virtual das redes sociais, época de destruição dos referenciais, época de incerteza. Esse é o momento que nós estamos vivendo. Essa é a época que nós enfrentamos para criar filhos saudáveis. Será que é possível nós criarmos filhos saudáveis com todos esses obstáculos a vencermos? Vamos descobrir nesta aula, né, se é possível ou não. O cenário da família dos tempos bíblicos não era diferente. Você pode ver Abraão, Isaac, Jacó, José, Davi e muitos outros. Eles não tinham tablet, eles não tinham celular, eles não tinham algumas, digamos assim, do avanço científico que nós temos na época. Mas problemas, nós vimos na nossa lição, lembra? Predileção de filhos já era um problema, ciúmes, lição número 3, número 1, quando a família age por conta própria, ídolos na família, 4, motim em família, lição 5, a lição 6, pais zelosos que ensinam os filhos, mas os filhos são rebeldes, relacionamento entre nora e sogra, a importância da paternidade na vida dos filhos, uma família nada perfeita, quando os filhos quando os pais sepultam os filhos, e a última que nós vimos é o prejuízo da mentira. Então, na família. Então, nós vemos que os problemas de hoje são diferentes, mas havia muitos problemas também nas outras épocas, de Abraão, Isaac, Jacó. Também já havia uma necessidade do quê? Da Bíblia, da Escritura Sagrada, para direcionar os filhos numa boa educação cristã. O lar de Jesus foi criado, também apresenta as dificuldades. Os seus próprios irmãos não acreditavam no seu ministério, não acreditavam em Jesus. Ele também encontrou dificuldade. Os próprios dele, ele fala em João, ele veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Então, não é uma coisa, digamos assim, uma novidade. Os problemas, sim, envolve os dos passados, problemas passados, mentira, ciúmes, predileção de filhos, mistura-se com os problemas do século XXI. Infelizmente, tem aumentado essa gama de problemas. Exemplo do crescimento de Jesus. Olha só, ele crescia, é importante entender esse crescimento de Jesus. Ele crescia em sabedoria, estatura e graça. Não foi diferente, ele foi criança. O que eu quero trazer para esse subsídio, não vou estar comentando a lição, mas o que nós queremos trazer nesse subsídio é sobre como criar filhos saudáveis. Esse é o ponto da lição.
Porque há muita coisa, que Jesus matou um passarinho, a mãe brigou, ele soprou, o passarinho ressuscitou, que Jesus estendia a mão, a cadeira já parecia construída. Enfim, não é isso que nós queremos trazer. Nós queremos trazer uma convivência de Jesus na época dele, com a convivência dos nossos filhos nessa época. Jesus foi criança, Jesus brincou, Jesus estudou a Torá. Jesus, aos 12 anos, ele passa pelo mesmo processo que todo judeu passou. Ele passa pelas mesmas dificuldades que todos os judeus passaram. Ele tem adolescência, ele tem juventude. A única diferença é que ele escolheu não pecar. Essa foi a diferença. Ele teve que escolher. Hebreus, capítulo 5, 8 e 5, ou 5 e 8, não lembro agora, ele diz que ele veio aprender a obedecer. Então, e João 2 e 51, mesmo quando a mãe leva ele embora, ele obedece à mãe, ele era obediente aos pais. Então ele desenvolveu fisicamente, ele comia, vamos dizer no nosso linguajar, ele tomava café da manhã, ele almoçava, ele jantava, ele dormia, ele descansava, ele estudava, cresceu, desenvolveu. E a Bíblia não revela como foi o seu crescimento dos 12 anos até os 30 anos de idade. Não há nenhum relato. Deuteronômio 29, 29 diz, onde a Bíblia se cala, nós também nos calamos. Vamos em frente. Crescimento em sabedoria é fundamental para nós, cristãos, crescer em sabedoria como Jesus cresceu. É fundamental nós pedirmos a Deus sabedoria. Tiago 1 e 5, devemos pedir. E ele nos dá liberalmente. Olhe bem, tudo que você pede a Deus, aumenta a minha fé, ele vai te dar uma luta para você. Há algum problema onde você vai desenvolver a sua fé. Ah, Senhor, eu preciso amar mais o meu próximo, aprender. Ele vai te dar um método para que você aprenda a amar mais o seu irmão. Mas a sabedoria é a única que ele não prova. Ele diz, peça que eu dou liberalmente essa sabedoria. Sabedoria, o que é sabedoria? É mais do que conhecimento. Sabedoria é o uso correto do conhecimento. E era o que Jesus fazia. Sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. E era o que Jesus fazia. Olhava a vida com os olhos do Pai. Porque ele disse, a minha comida é fazer a vontade do Pai. E quando ele respondia aos doutores, e eu gostaria muito de saber qual eram os questionamentos que aqueles doutores faziam, e eles admiravam a sabedoria. Sabedoria é colocar o conhecimento em prática. Nós vemos pessoas que, às vezes, nunca estudou numa escola por não ter uma condição, por não ter recurso financeiro, e tem uma sabedoria tremenda, principalmente algumas pessoas de mais idade. Me lembra o irmão Francisco, Pires, que congregou comigo no Jardim Itaipu. Era um homem de uma sabedoria tremenda, tremenda mesmo. Tá? Então, sabedoria é olhar a vida com os olhos de Deus. A sabedoria é descrita como principal coisas que devemos adquirir. Provérbios 4 e 7 diz, o princípio fundamental do saber é procurar obter sabedoria. Investe todo o teu ser em o que possuis para adquirir entendimento. Então, olhe bem, você tem que investir seu tempo em oração. Em todas as áreas da sua vida, não somente no espiritual, mas em todas as áreas da sua vida. E era assim que Jesus crescia. Crescia em estatura, segundo aspecto de crescimento de Jesus. Também desenvolveu, foi homem feito, adulto, passou, nasceu. Ah, mas Jesus era Deus. Não, mas olhe bem, quando ele nasce, a mãe envolve ele em panos.
A mãe precisou amamentar. A mãe apresentou ao 7º dia, então, ao 8º dia. Então, nós vemos que era um ser humano, ele se fez carne. Filipenses capítulo 2 diz que nós devemos ter o mesmo que Jesus fez. Ele aniquilou-se a si mesmo. Ele deixou a sua glória. Então nós devemos ter o mesmo sentimento que houve em Cristo Jesus. Então ele se torna humano. E nós desenvolvemos também. E o nosso corpo é templo do Espírito Santo. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19 e 20 diz: E não sabeis que o vosso corpo, que vós sois templo do Espírito e que o Espírito habita em vós? Então Jesus também foi, quando ele foi batizado, ele passou a ser templo do Espírito Santo. Desenvolveu espiritualmente, mas fisicamente também. E dentro disso nós devemos cuidar do nosso corpo. Se é templo, tem cuidado de ti mesmo primeiro, depois da doutrina. Isso inclui alimentação e descanso adequado. Eu sei que a época que nós vivemos, nós talvez, às vezes, não conseguimos ter um descanso, mas podemos. E uma coisa que tem tirado o descanso dos filhos chama-se celular. Chama-se aparelho eletrônico, televisão, celular, tem tirado. Então nós podemos, de alguma forma, primeiro cuidar de nós mesmos, para depois cuidarmos de nossos filhos. Tem que cuidar de ti mesmo. A primeira questão somos nós. Então não podemos separar a norma da piedade. Quer dizer, eu não posso ser ortodoxo dizendo faça, mas não tenho piedade, não tenho amor. Não podemos separar a doutrina da vida, a crença da conduta. Então eu prego a doutrina, eu exijo a norma, eu creio, mas não me porto na conduta correta. Eu digo, faça aquele velho ditado, faça o que eu mando e não faça o que eu faço. Não, isso é totalmente errado. Não basta eu ser rígido em normas e herege na conduta. Eu só digo que você tem que fazer, eu só digo que meu filho tem que fazer, não. Eu tenho que crescer em estatura também de caráter. Eu tenho que crescer aprendendo primeiro para depois. É uma gritante contradição. Defender a sã doutrina e viver de forma contrária. Primeiro Deus trabalha em mim, depois através de mim. Então, na prática, a palavra vem antes do progresso na palavra. Então, ele primeiro vai trabalhar em mim. Depois, ele vai trabalhar através de mim e principalmente do meu exemplo, do meu testemunho. É isso que Jesus crescia em sabedoria, em estatura, não só diante de Deus, mas diante dos homens também. Terceiro, crescia na graça aqui, ó. Tanto em Deus para com os homens. Ele desenvolvia o seu ministério, seu relacionamento com Deus, a quem ele chamava de Pai. Ele estava se tornando cada vez mais sábio, se achegando a Deus. Vamos em frente? Princípios partindo desse crescimento em sabedoria, estatura e graça, partindo desse princípio, vamos ver os princípios para criar os nossos filhos. Primeiro, priorizando a educação cristã. Olhe bem, o ensino, a educação, ela vem de casa. A primeira educação, quem dá para o meu filho sou eu e minha esposa. Provérbios 14:1 diz: a mulher sábia edifica sua casa, mas a tola com as próprias mãos a destrói. Então nós temos que entender que não podemos terceirizar a educação dos nossos filhos. A primeira educação é minha. A primeira educação sou eu que aplico aos meus filhos. Depois, o colégio vai lapidar, a EBD vai lapidar a educação dos meus filhos, vai direcionar. A Bíblia é
claro afirmar, olha, desde lá Deuteronômio capítulo 6, versículo 7. Fala com eles assentados no caminho, dentro de casa, aonde você estiver. Converse com ele da Bíblia. Eu falo para minha filha algumas coisas e ela fala assim, eu preciso ler mais a Bíblia. Precisa mesmo, eu digo para ela. Precisa entender, pesquisar mais a Bíblia. É isso que nós precisamos fazer. Segundo, criando um modelo de comportamento desejado. O modelo sou eu. Eu sou o modelo, apesar de não ter esse corpo todo de modelo, apesar de não ter um cabelo bonito, já perdi ao longo da idade, mas eu sou o modelo da minha casa, eu sou o exemplo. A minha esposa, o nosso relacionamento tem que ser baseado em modelo para os nossos filhos. Ela assiste a minha aula e eu não posso vir aqui falar de uma coisa que eu não estou vivendo. Então eu preciso. E qual o primeiro modelo que nós já vimos na aula? Né? Não irritar os filhos. Efésios 6:4. Vamos em frente para a nossa aula. Ensinando a responsabilidade. É a habilidade importante que precisamos ensinar aos nossos filhos. Isso inclui ensiná-los a seres responsáveis por suas ações e tarefas. Ensina o menino no. Olha, é no. Vamos entender isso? No. Não o. Ensinando responsabilidade. Os pais são pedagogos dos filhos, são professores, são ensinadores. Competem a mim, a você, papai, o ensinamento dos nossos filhos. E como que a gente pode desenvolver isso? Esse processo? Como a gente vai desenvolver esse processo? Primeiro de tudo, não deve ensinar o caminho em que os filhos querem andar, uma vez que a estultícia ou a maldade, enfim, está ligada ao coração da criança. Gênesis 8:21. Gênesis capítulo 6, versículo 3 diz, o meu espírito não contenderá para sempre com o homem. No 6:5 ele diz assim, porque os desígnios do seu coração são maus continuamente. Aí vem o dilúvio, destrói o ser humano, Deus faz outra geração através de Noé e a coisa piora. Gênesis 21 diz que a maldade é desde a infância. Então você não pode ensinar o caminho, você tem que estar junto com ele. Segundo, você não deve ensinar o caminho os seus filhos devem andar. Isso é inadequado, significa apenas apontar uma direção. Olha, vai por ali. Você não se envolve, você não participa, você não compartilha da sua vida com seus filhos. Não, tem que ser no caminho, que é a terceira coisa. Devemos ensinar no caminho em que os filhos devem andar. Ensinar no caminho significa caminhar junto com os filhos, ser um exemplo, servir do quê? De modelo, de molde para que eles possam viver nessa época tão conturbada em que nós vivemos. Isso é ensinar no caminho. É o que nós precisamos participar da vida dos nossos filhos. Olhar o que estão fazendo no colégio, olhar o caderno, tem tarefa, lavar uma louça, responsabilidades. 4, disciplinar os filhos, mas com amor. A disciplina é uma parte importante na criação dos filhos saudáveis. No entanto, é essencial que a disciplina seja aplicada com amor, não com raiva, impaciência e muito menos por vingança. Porque eu fui criado assim, você vai ser dessa forma. Não, não pode ser dessa forma. Vamos ver. No 13:24 diz, quem se nega a disciplinar e repreender seu filho, não o ama. Quem o ama, de fato, não hesita em corrigi-lo. A mãe de Jesus corrigiu ele. Falou, por que não fizesse isso? Por que fez esse mal? Você não pode fazer isso.
Apesar de ele responder daquela forma, ainda assim a Bíblia diz que ele era obediente aos seus pais. Obediência. Disciplina não é punição nem castigo, mas ato responsável de amor. Os filhos precisam de limites. Hoje, na sociedade que nós vivemos, os filhos não têm mais limite, fazem o que querem, respondem. Não precisam. Olha, até ali. Precisam saber o que é correto, o que é certo e o que é errado. Eles precisam de baliza. E quem vai balizar esses princípios na vida dos filhos? Sou eu, papai dela. Sou eu, papai do Fernando e da Isabelle. É você, pai e mãe, sacerdote da casa e a mulher que edifica o lar. 5, vamos lá. Ensinar a importância da oração e do estudo da Bíblia. Ensinar nossos filhos. Mas deixa eu te fazer uma pergunta. Você não ora? Você não estuda a Bíblia? Você não vai nem no culto da escola, você não vai nem na escola dominical, você não vai no culto de ensino. Como que você vai encorajar seus filhos a serem espirituais? Então nós precisamos. Essa é uma aula mais para nós do que para os filhos. Isso é uma aula em que nós deveríamos assistir ela sozinhos, sem os filhos, porque os filhos com certeza iam dizer, mas meu pai é isso e aquilo. Então, deveríamos nos reunir só os adultos para entendermos a criação dos nossos filhos. 5, ensinar a importância da oração e do estudo da Bíblia. Oração e o estudo da Bíblia ajudarão nossos filhos a crescer em fé e desenvolver um relacionamento mais profundo com Deus. Meu filho passou por um problema de saúde muito grave depois da Covid. E ele falou, pai, eu orei no leito e eu pedi a Deus. Uma vez eu falei com ele assim, mas você tem que orar. Você tem que... Ele falou, pai, você não sabe como eu oro, mas eu tenho falado com Deus. Então, ensinar nossos filhos a orar, a buscar a Deus, vai ter um relacionamento mais profundo, mais perto e mais longe desse mundo. Vamos em frente. 6, ensine a importância do serviço. Trabalho voluntário, trabalho em casa. Hoje tudo que o filho vai fazer parece que é escravidão. O Estado não ajuda, o Estado não contribui. O Estado não põe comida na minha mesa para os meus filhos. Eu que tenho que trabalhar, minha esposa, meu filho trabalha. Tem que ensinar o princípio de ajudar os outros, de beneficiar a sociedade e honrar a Deus, sim, envolver em projetos comunitários, sim, mas o serviço dentro de casa também é necessário, como lavar uma louça, arrumar o seu quarto. É preciso. Não vai tirar a dignidade dele de forma nenhuma, não vai ensinar ele a ser um ser humano melhor. Envolva seus filhos na igreja, mas para envolver seus filhos na igreja, eu preciso ser ativo na igreja. Eu preciso participar na igreja. Eu preciso ser presente na igreja. Mas se eu não sou, que exemplo eu estou sendo pelos meus filhos? Lembre-se, é no caminho, não o caminho. Vamos para a nossa conclusão? Nossa conclusão diz, eu quero te dizer primeiro de tudo, o ensino da palavra de Deus. Ensine a palavra de Deus para os seus filhos, desde pequeno. Ensine em casa, leve para a escola bíblica dominical. Deixe ele ver as suas tarefas, deixe ele ver você lendo a Bíblia, deixe ele ver você estudando, deixe ele ver você orando, deixe ele ver como que você faz. Isso vai servir de ensinamento. No exército, nós aprendemos que a palavra convence, mas o exemplo arrasta. Então, deixe ele ver o seu exemplo. Ore por ele, ore com ele. Mostre o quanto é importante esse relacionamento entre Deus e a família. Oração, já falamos da oração, acho que voltou aqui em vez de isso. Comunidade cristã, faça parte de uma igreja.
envolva ele nessa igreja, nessa comunidade. Isso vai ajudar o relacionamento e vai oferecer oportunidade de construir amizades saudáveis. Seu filho vai ser saudável e a amizade dele também vai ser saudável. Limites no uso da tecnologia. A neurociência tem mostrado que o uso excessivo desse aparelhinho aqui, tão bom, onde podemos gravar aula, onde podemos colocar conteúdo da palavra de Deus, mas também tão prejudicial à saúde. 2 horas no celular é a mesma coisa que usar cocaína, traz os mesmos malefícios de quem usa cocaína e se torna um viciado. Cuide do seu filho, cuide da sua filha, cuide da sua família, invista tempo, invista na oração, invista no estudo da palavra, dedique um tempo a eles. Faça com que os seus filhos se desenvolvam igual Jesus. Se desenvolva em sabedoria, em estatura e em graça. Não só para com Deus, mas para com a sociedade, para com os homens. Busque a Deus sabedoria. Busque a Deus sabedoria para criar os filhos. Ele dá com liberalidade. É um Deus maravilhoso. Ele não vai ter limites para dar sabedoria para mim e para você. Erramos? Sim, erramos. Eu erro, você erra. Mas se buscarmos a sabedoria de Deus, nós vamos errar menos. Feche seus olhos. Eu quero orar pela sua e pela minha família. Deus vai te abençoar. Deixe seu comentário. Compartilhe, inscreva-se e nós vamos aprender juntos a palavra de Deus. Querido e amado Deus, Pai eterno, nós encerramos, Senhor, esta aula intercedendo por cada família, Senhor. Por cada filho afastado, Senhor, do lar cristão. Por cada filho, Senhor, que não aparece mais, Deus, talvez saiu de casa hoje ou alguns dias dizendo que não volta mais. Senhor, nós oramos por esses pais, Senhor, que agora estão desesperados. Talvez com o filho doente, talvez com o filho no hospital, Senhor. Eu oro, Deus, peço saúde, peço cura, Senhor. Peço, Senhor, que o Espírito Santo vá onde estiver o filho perdido, nas drogas, envolvido em coisas ilícitas, Pai, e que o Senhor fale ao coração dele, que não é este caminho que o papai e a mamãe ensinou, mas é outro. Nós sabemos, Senhor, que há filhos obedientes, mas sabemos que há filhos rebeldes, Senhor, que por um motivo ou outro se afastaram, Senhor, do seu lar, da convivência na igreja. Pai, eu abençoo as famílias, Senhor, que têm os seus filhos na igreja, para que o Senhor sustente, para que o Senhor guarde, para que o Senhor livre, ó Deus. Assim eu oro, Senhor, abençoando as famílias em nome do Senhor Jesus. E quem concorda diz amém. Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima aula, se assim Ele nos permitir. Fiquem todos na paz do Senhor. Shalom Uvrahá. Paz e bênção sobre você e sua família.